Bom, lembrando para quem chega agora, o ex-presidente Michel Temer foi detido na manhã desta quinta-feira em São Paulo. Ele segue nesse momento no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na região da Grande São Paulo, passa por exame de corpo de delito e a expectativa é que ele seja transferido ainda hoje para o Rio de Janeiro e lá é que ele deve ficar preso. Essa operação de hoje foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas. Ele é o titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo o pedido de prisão do juiz Marcelo Bretas, Temer seria líder da organização criminosa. Agora, 1h29. Os principais fatos do Brasil e do mundo você encontra diariamente aqui no Giro de Notícias. São 3 edições diárias com vídeos de até 3 minutos para te informar sobre tudo o que está acontecendo. Então já sabe, se inscreva no nosso canal do YouTube Jovem Pan News, acompanhe as redes sociais da PAN e também o site jp.com.br. Uma hora e 30 minutos nessa cobertura especial da Jovem Pan. Lembrando que também estamos transmitindo por imagens na internet, YouTube, Facebook e pelo streaming do nosso site. E nós entramos em contato com o ex-ministro Carlos Marum, aliado de Michel Temer. Inclusive, ele nos destacou aqui que ele não tem ainda muitas informações sobre essa decisão, mas estamos abrindo os microfones para ouvir também aquele que é um dos grandes aliados de Michel Temer e durante todo o governo sempre gentilmente atendeu a Jovem Pan. Ex-ministro, como vai? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. Como você já adiantou, eu não tenho conhecimento dos detalhes da decisão judicial, então tenho dificuldade de me aprofundar na questão. Mas qual que é o sentimento do senhor? Coisas que eu posso afirmar. Posso afirmar que é uma decisão equivocada, indevida, ilegal. Mas se o senhor não leu a decisão, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Eu chego à conclusão porque eu conheço o processo, eu sei que não existe nada ali no sentido de que o presidente Temer tenha obstado alguma investigação. O presidente Temer tem endereço. Na página 38 diz outra coisa. O senhor quer que eu leia a decisão? Então passa para mim. Eu posso ler, por favor. Na página 38 diz o seguinte, abre aspas: Michel Temer é o líder da organização criminosa a que me referi. Em páginas anteriores, abre aspas, sou eu. Ele está expondo toda a atividade criminosa. Não, o que ele diz aí em termos de obstrução? E o principal responsável pelos atos de corrupção. O juiz, me respeite, que eu quero te respeitar. Claro que eu estou lhe respeitando, absolutamente tranquilo. Eu não tenho amigo preso. Por favor, me respeite, que eu quero respeitar. Sim. Você disse que traria o que pensa o juiz, que ele é líder, o que não é. Eu acho que ele é um líder de uma organização que tenta fazer o judiciário se tornar uma ditadura nesse país. Quem é o líder? Desculpe. Esse juiz que... o Marcelo Bretas é o líder. Absurdo, esse Bretas. Mas não é isso que eu quero entrar. Sim. Ele fala na página 38 de algum ato do presidente obstruindo a justiça, sendo sorrateiro em relação à investigação, se tornando um perigo que pudesse justificar uma prisão preventiva. Para isso eu estou aqui para ouvir. Para ouvir a opinião do juiz, eu tenho mais o que fazer. E devo dizer mais. Para ouvir tanto a opinião do juiz como a tua. Sim. Agora, se você tem aí na mão, me diga o que o presidente fez que justificasse essa prisão preventiva. Olha, ele vai historiando, são 48 páginas, é que eu estou lendo aqui. Você me disse na página 38. Na página 38 eu posso ler sem nenhum problema. Não opinião de juiz. Eu sou advogado de defesa. Claro. Eu não estou aqui precisando ouvir opinião de juiz. Sim. Estou te dizendo se tu tem aí no dia tal, a hora tal... Sim, ele diz, é que são... a previsão preventiva. Ex-ministro, é o seguinte, é que são mais de 50 páginas para eu fazer... Para justificar um absurdo como esse, que derruba a bolsa, que faz o dólar subir, que torna mais difícil o processo político no momento em que o Brasil novamente tenta avançar. Sim. Isso são sabotadores da pátria. São sabotadores da pátria, que no momento que parece que vamos conseguir fazer o Brasil andar, vem então novamente com essa questão. Isso aí está me lembrando, sabe o quê? Sim. O 17 de maio,
quando conseguiram fazer e ao chão a reforma da Previdência que esse Brasil tanto necessita. Então mas o problema não foi, mas ministro, me permita, por favor. Decisão judicial, sim, me diga um fato, que justifique a prisão preventiva. Ok, o senhor, só uma questão antes de interpretação, antes disso, de o senhor perguntar ao senhor com todo o respeito. E olha, estou falando sem ler o processo. Sim, claro. Eu estou desafiando, eu não quero saber a tua opinião, Vila. Não, mas eu não quero saber a sua opinião, eu estou sabendo do senhor, o entrevistado é o senhor, não sou eu. O fato que exista nesse processo, nessa decisão judicial, que justifique uma prisão preventiva. Olha, ele arrolou uma série de trocas de WhatsApps, e-mails, informações prestadas por criminosos de que o ex-presidente da República, Michel Temer, teria recebido da obra de Angra 3 cerca de R$1 milhão, e aí ele vai mostrando documentos que envolvem a reforma da casa da senhora Maristela Temer no valor de R$1.300.000 em dinheiro vivo, né? E que todas as conversas que ele transcreve nessas 48 páginas da sua decisão mostram que o presidente, de acordo com palavras do juiz Marcelo Bretas, que me parece que tem uma reputação ilibada, né? É o líder, de acordo com ele, é o líder da organização criminosa a que me referi, o principal responsável pelos atos de corrupção aqui descritos. Ou seja, nas páginas anteriores, ex-ministro, ele expõe todas as razões, as trocas, as informações, os depoimentos envolvidos nessa expressão que ele abrevia por ORCRIM, né? Que é a organização criminosa. Agora, o despacho... Deixa eu lhe falar, posso já falar? Claro, com o maior prazer. Isso aí até poderia embasar uma denúncia. Até poderia embasar uma denúncia. Sim. A partir do que o presidente pudesse justificar. Claro. Prisão preventiva é outra coisa. Mas ele não pode coagir testemunhas? Baseado em ilações. Sim. Prisão preventiva, o CPP, que é o Código de Processo Penal, sim, deve saber, coloca claramente quais são os pré-requisitos de uma prisão preventiva. Sim. Certo? Que é a destruição de provas, coação de testemunhas, etc. Tu me falou até agora, por exemplo, eu ouvi, agora você me ouça. Sim. Não existe nada no que tu falou que justifique essa prisão atabalhoada nesse momento. Isso é um absurdo completo. Então vai ser obtido um habeas corpus, então não tem problema. Ele colocou isso, o presidente Temer vai ter que se defender em relação a isso. Claro. Certo? Num processo. Prisões têm que ser resultado de processo, não início deles. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A prisão preventiva é uma exceção. Sim. No caso de estar presente, algum dos requisitos do CPP. Perfeito. Não estão presentes. O senhor fez... que justificam a prisão preventiva. Sim, mas com sua licença... Esse pessoal acha que é ditador. Isso aí, na verdade, são uns aprendizes de Mussolini, uns aprendizes de Mussolini fracassados. A justiça é isso ou são outros políticos? Uma ditadura do seu pensamento. É o Marcelo Bretas, é um aprendiz do Mussolini, o senhor está dizendo isso? Sim. Ok, sim. Que quem decretou uma prisão promotiva com essa é um aprendiz de Mussolini. Ok. Na opinião do senhor... É isso, e quem aplaude também é. Não, eu não sou, não. Eu sou um republicano. Você também é um aprendiz de Mussolini. Não sou, não. O senhor está enganado. Essa é a opinião que eu tenho em relação a você. Não sou. Momento. A opinião em relação a mim, não sou aprendiz do Mussolini, não. Então, inclusive, a questão do respeito... legal a ser cumprido. Sim. Isso é uma prática... Mas o senhor falou em respeito. Respeito tem de ser recíproco para quem entrevista e para quem responde, não é verdade? Desculpe. Você não é um aprendiz de Mussolini. Obrigado. Mas deixa eu perguntar... Eu também não vi o que tu disse. Eu estou sendo... Nesse momento, eu fui realmente... O senhor está emocionado, é natural. Foi abuso do entrevistador. Devo ser punido. Como devia ser punido esse juiz por abuso de autoridade. Perfeito. Mas deixa eu colocar... Eu defendi que existisse nesse país. Mas deixa eu colocar... Mais uma pergunta aqui, ministro. O senhor fez uma... Não adianta me perguntar. Eu estou dizendo, você está com o processo na mão, não tem... Eu pedi que me trouxesse esse processo. Sim, deixa só, mas não é sobre o processo. O senhor fez referência, deixa, por favor, só colocar a questão de 2017. Maio de 2017, o senhor fez referência àquele episódio que envolveu o senhor Joesley Batista e o então presidente da República, Michel Temer, aquela gravação. E o senhor lembrou que a divulgação daquilo interrompeu o processo na época da reforma da Previdência, que teria sido, segundo, se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija, teria sido uma espécie, quase que uma conspiração que acabou impedindo que a reforma... Conspiração asquerosa, sim, planejada no gabinete do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Agora, e a conversa em si? Mas foi uma conversa antirrepublicana. Mas vai voltar a falar daquele assunto? Não, é que o senhor fez referência. Olha, deixa eu te dizer.
dizer, o presidente conversou com o dono da Bandeirante, com o dono da Jovem Pan, o presidente recebia empresário. Sim, sim. Recebia empresário para conversar. Então, vocês querem voltar ao fato da conversa. Não, foi o que o senhor disse aí. O que na conversa foi problema? Ficou uma hora conversando com aquele delinquente que nós não sabíamos naquele momento que era delinquente, sim, era então um empresário, e esse delinquente nada conseguiu tirar do presidente ser realmente comprometedor. Então, mas não devia ter recebido. Era o empresário até aquele momento respeitado. Sim, indevidamente, é verdade, mas era recebido em todos as grandes rodas e por todos os donos de todos os grupos de comunicação desse país, já que era o maior anunciante da publicidade brasileira, do mercado publicitário brasileiro. Deixa eu colocar então uma questão para o senhor, doutor Marum. Se o senhor fosse advogado de defesa do ex-presidente da República, Michel Temer, nesse caso, e pela argumentação que o senhor apresentou, o senhor é o TRF da segunda região, no caso, que pode, creio que será acionado pela defesa de Michel Temer e tal. Então o habeas corpus vai ser concedido com muita facilidade, né? Eu acredito. Eu não sei se no TRF, porque em muitos momentos a gente se depara com absurdos judiciários, mas eu tenho certeza que rapidamente vai ser concedido o habeas corpus, tá? Porque trata-se de um absurdo que não soma nada nesse momento para o país. Por isso eu me sinto, sinceramente, no direito de ter dúvidas. Sim. Se o grande objetivo disso não é atrapalhar o Brasil, como foi atrapalhado em 2017, no momento em que avançava para fazer aquilo que o Brasil necessitava que fosse feito. E o mesmo se aplica a Eliseu Padilha e Moreira Franco? Eu não sei, o Eliseu também, existe ordem de prisão contra o Eliseu, contra o Moreira Franco. Sim. Contra o Eliseu eu não sei. Moreira Franco já foi preso, inclusive. Moreira Franco já foi preso, inclusive, ex-ministro. Então, o Eliseu Padilha está nesse processo? Também é um mandado de prisão contra ele. Existe um mandado de prisão contra o Eliseu Padilha também? Isso. Ministro, desde que o governo acabou, quantas vezes o senhor já falou com o Michel Temer? Da mesma forma, acusem e permitam que as pessoas se defendam. O caminho da prisão preventiva é o caminho fácil, é o caminho daquela decisão rápida e normalmente é o caminho menos arrazoável. Certo? Processem, avancem, provem a culpa e prendam. Sim. Mas não pratiquem atos até ridículos como esse. Deixa eu só esclarecer um homem com uma metralhadora no presidente, talvez com medo do presidente, um homem de 76 anos, pular no pescoço de alguém. Não fará. Deixa eu só corrigir deixa eu só corrigir uma informação, senhor. Na página 1, só para a prisão preventiva foi decretada das seguintes pessoas. Primeiro, Michel Temer. Segundo, o Coronel Lima. O senhor conhece o Coronel Lima falando isso? Não. Nunca conversou com ele. Do terceiro, Otton Luiz Pinheiro da Silva. Quarto, aí sim, o Wellington Moreira Franco, que o senhor evidentemente compartilhou no Ministério com ele. Aí depois a senhora Maria Rita Fratese, depois Carlos Alberto Costa, depois, o senhor conhece algum desses? Carlos Alberto Costa Filho. Aí, dos que tu citou até agora, eu conheço o presidente e o ministro. Porque eu vou corrigir, o Eliseu Padilha não está com prisão preventiva. Isso que eu quero corrigir ao senhor. Vanderlei de Natali, o senhor conhece Vanderlei de Natali? Não conheço. Ana Cristina da Silva Toniolo e Carlos Alberto Montenegro Galo. Não conheço. E temporária, Rodrigo Castro Alves Neves e Carlos José Zima. Montenegro do Ibope? Eu conheço. Não é esse, não é do Ibope, não. Então esse eu conheço. Nesse não é ele, não. Não, porque tá aprendendo de um jeito, daqui a pouco a gente não sabe, o cara é de Ibope, é de uma rádio, é fabricante de pipoca, tá? Daqui a pouco vai preso. Ô, ministro, desde que o governo... É só da vontade e prende. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. É um absurdo, porque não existe uma lei aqui que puna abuso de autoridade. Mas vamos lá, meu amigo, deixa eu dizer para vocês. Desde que o governo acabou, quantas vezes o senhor falou com o Michel Temer, desde que o governo acabou? Uma vez. Uma vez. Sobre o quê? Pessoalmente, o visitando aí pelo dia entre 15 e 20 de fevereiro, não sei exatamente a data. Alô? Não, estamos ouvindo. E qual foi o sentimento do senhor ao saber da prisão hoje? O sentimento foi um sentimento de revolta, um sentimento de impaciência, sabe, quase que de impotência diante de um abuso como esse, de me entristecer, porque nós lutamos tanto para que esse país pudesse fazer uma transição, entregamos ao sucessor um país melhor do que recebemos, entregamos
ao nosso sucessor, que foi aquele escolhido pela população para conduzir o destino da nação. Tá? Queremos que o Brasil tenha um caminho democrático a percorrer e somos surpreendidos por uma decisão como essa, absolutamente indevida, inoportuna, Sim. que nada soma. Querem prender o presidente? Sim. Processem e prendam. Mas não com esse tipo. Agora, o senhor coloca... Só uma questão, desculpe, Denis, só uma última questão minha. Eu gosto de conversar com o ex-ministro Marum, porque ele fala tudo o que pensa, não tem censura. Eu gosto de falar com o senhor... E nos atende. E nos atende. O senhor, então, não foge da raia. O senhor coloca as mãos no fogo pelo presidente Michel Temer? Coloco. Okay. Coloco a mão no fogo. É um homem honrado que tem um patrimônio absolutamente compatível com a renda que recebeu nos anos de trabalho exitoso, tá? E convivi com a sua, inclusive, simplicidade. Você não vê absurdos, abusos praticados pelo presidente, nunca se descobriu uma conta nele do exterior, nunca se descobriu... Não, agora, ex-ministro, absolutamente compatível com a renda oferida em mais de 5 décadas de exitoso trabalho. Agora, Denise quem está falando, boa tarde. Boa tarde, Denise, como vai? O senhor mostra aí uma revolta pela forma como o ex-presidente foi preso. Agora eu acho que o senhor deveria ler. Prisão. Mas a prisão, se nós olharmos aqui o documento que embasou essa prisão, talvez o senhor descubra muitas coisas, porque o senhor está dizendo que o ex-presidente nunca disse. Não, tem um detalhamento, Fica uma prisão preventiva. Não prisão preventiva, eu estou falando de um processo sério. Não, porque o senhor defendeu o ex-presidente também, dizendo que ele nunca fez nada. É isso que eu estou dizendo, que esse documento detalha todo o histórico, inclusive eles falam que ele é chefe de uma organização criminosa há 40 anos e tem todo o histórico com delação, com documentos, tem aquela... Não é o que falam. Tem documentos, tem gravações. É isso, não dá nem para ler porque é muita coisa. Eu acho que o senhor deveria ler. Eu estou te pedindo a você, a ouvi-la, a quem estiver aí, me diga uma coisa que justifique a prisão preventiva. Não estou falando da prisão preventiva. Não, o senhor disse que... Mas o senhor falou que foi contra o processo também. O senhor disse que nunca soube de nada irregular. O processo, façam a denúncia. Agora, o processo está correndo há muito tempo. Inclusive, o Coronel Lima não se apresentou. O Coronel Lima se recusou. Denise, nesse momento que eu estou comentando, é a prisão preventiva. Tá, mas não, eu perguntei se era só a prisão, o senhor falou que era a prisão e o processo. Agora, boto no contexto geral, boto a mão no fogo pelo presidente Temer. Agora, o processo é chocante de a gente ver um ex-presidente com esse histórico. É a única coisa que eu acho que talvez a gente possa conversar depois que o senhor lê o que embasa tudo isso, porque tem um detalhamento muito grande, inclusive com o envolvimento da filha dele. Neste momento estou focado numa coisa, estou focado no absurdo dessa prisão preventiva. Processo, que é o que deve dar motivo a prisões, certo? Que deve dar motivo a prisões são processos. Eu quero efetivamente ler o processo e posso até emitir minha opinião. Mas hoje, agora, aqui eu posso afirmar de forma peremptória e categórica: prisão ilegal, indevida, inconveniente, que nada soma para o Brasil. Ato de exibicionismo judiciário, coisa triste para o país. Positivo, pessoal. Voltamos a falar quando eu tiver mais conhecimento. Agora, termina essa conversa prazerosa, como sempre. Eu sempre tenho prazer de falar com a Band. Com a Band, não. Não, Jovem Pan, por favor. Jovem Pan, o senhor tem prazer. Mas eu tenho prazer de falar com a imprensa, toda ela. Ô, ministro, como é que está o seu trabalho em Itaipu? O trabalho em Itaipu é excelente. Ontem estivemos aqui na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, na região do Chaco paraguaio e do Pantanal Mato-Grossense, verificando em loco o local em que vai ser construída por Itaipu, a Itaipu Paraguaia no caso, uma ponte unindo o Brasil e o Paraguai. Tá? É um trabalho bastante motivador. Eu já tinha trabalhado para município, tinha trabalhado para o estado e agora tinha trabalhado pelo país. Eu servia a todo tipo de unidade federativa, município, estado e união, e agora trabalho para uma unidade binacional. Tá? Quer dizer, então, posso me considerar uma pessoa com experiência em vários aspectos e tenho certeza que, como foram exitosas todas as minhas passagens pelo poder público, essa também vai ser.
Ô ministro, o senhor pretende ajudar agora os advogados do ex-presidente Temer? O senhor vinha expondo uma série de argumentos. Quer dar uma força para a equipe? Eu quero simplesmente ler esse processo e daí verificar que atitude a tomar. Eu penso que nós temos que nos posicionar também, nesse momento, politicamente em relação a isso. Porque isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão política, certo? Na verdade, a forma da prisão, isso é uma questão que efetivamente vai... E com consequências muito grandes. Podem os senhores ter certeza disso. Consequências nefastas para o país. Eu tenho uma pergunta política. Nefastas para o país. Exatamente sobre essas consequências. Condenem, provem. Não sejam preguiçosos decretando prisões preventivas. Isso é sinal de preguiça. Trabalhem, provem a culpa. Ofereçam a possibilidade do contraditório, do direito da defesa, mas não fiquem fazendo pirotecnia com essas prisões preventivas que nada somam no processo do país. Agora, o senhor falou nessa questão de consequências para o país. Eu queria saber, o senhor já enfrentou dificuldades no Congresso? O senhor citou mesmo a situação lá da JBS, em que houve interrupção das negociações em torno da reforma. Essa situação agora não envolve o atual governo, não tem qualquer relação. O senhor, ligado a um partido político, vê alguma implicação nas negociações do Congresso? Há algum risco relacionado a isso? É claro que isso vai abalar. Isso é um atentado à democracia. Isso é um atentado ao Estado. Mas por que haveria um posicionamento dos partidos contrário à reforma? Não sei se dos partidos, mas tenho certeza que nos corações e nas mentes de todos os parlamentares está havendo um pensamento e uma reflexão a respeito disso. Certo? Isso é um atentado à democracia, um atentado ao Estado de Direito. E não há como se pensar que um Congresso Nacional resulte inerte diante de uma situação como essa. Eu posso afirmar, sim, que isso vai atrapalhar. Ex-ministro Carlos Marum, pelo obrigado. conhecimento que tem. Pois não, obrigado por atender a Jovem Pan. Grande abraço, estou sempre à disposição. Você tinha esquecido de mim, não querem saber de Itaipu? Vocês só me procuram quando tem problema, né? Pois é, quando eu tenho que falar das maravilhas desse grande projeto binacional, vocês não me ligam, mas eu estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.